Gente, de volta ao nosso programa, 5 horas e 32 minutos. Eu estou recebendo o Maxwell Rosa da Silva. Ele é um filmmaker e fotógrafo. Ai, lembrei do Sebastião Salgado. Essa semana. Tudo bem, Maxwell? Tudo bem, Edilene. O Maxwell é de São Gonçalo do Pará, gente. Ele está aqui para falar do lançamento do filme, aliás, do documentário que conta a história de São Gonçalo do Pará. Isso, Edilene. Vamos contar um pouquinho da história? Vamos contar. O que você pôs lá nesse documentário? Tem quanto tempo que você está fazendo esse documentário? Esse documentário já vai do início... Porque, Edilene, isso é um projeto da Lei Paulo Gustavo, da Lei Federal, que a gente conseguiu tá entrando nesse projeto lá na cidade de São Gonçalo, que veio ano passado. Na verdade, veio no final de 2023 e 2024 a gente... Os artistas, da cultura, dos artistas, músico... fazedores de arte, eu entrei como um audiovisual para fazer esse projeto. Então, praticamente mais ou menos um ano que a gente está nesse documentário. Desde É porque demora, documentário o roteiro, demora, né? E a gente pegou muito depoimento de muitas pessoas da cidade, alguns por causa de datas e viagens, coisas, demora também para a gente encaixar todo mundo. E até coletar tudo e fazer a edição... finalizamos agora, no final de maio. Então, praticamente, do início do projeto até agora, um ano. Então, peraí, vocês finalizaram agora e já foi lançado? A gente fez um pré-lançamento dele, que foi um cinema na praça, que veio também de um outro projeto, que foi lá em São Gonçalo do Pará, e foi dia 3 de maio. Aí, esse projeto já é de outra lei que veio de incentivo, que vai na cidade, foi em São Gonçalo e me perguntou se eu queria estar lançando esse documentário lá na praça. E foi bacana, foi muita gente de São Gonçalo, já tinha o filme deles, e eles perguntaram se queria depois passar também o nosso documentário. Aí já foi pré-lançado nesse cinema na praça, e agora a gente vai lançar ele no YouTube para todo mundo ter acesso. Ai, que bacana, eu quero ver. E você vai lançar agora na quarta-feira, dia 28, e a gente vai colocar ele no YouTube. É porque esse final de semana, não sei se você ficou sabendo, que teve aqui em Divinópolis, no Gravatal, o lançamento de uma série de documentários sobre Divinópolis. Não fiquei sabendo. Foram vários artistas, cineastas. Sim. Tudo curta. Tudo curta. Então, assim, foram, não lembro quantos agora, acho que uns 10 ou mais curtas, que o dia inteiro, assim, de 8 da manhã, depois parava para o almoço, depois continuava também, acho que até umas 6, 7 horas da noite, gratuitamente, né, entrada franca, e o pessoal que foi amou. Com certeza, Juliana, porque, assim... Eu acredito que aqui também, mas aqui já tem um celeiro grande de cineastas, de pessoas que faz o audiovisual. Mas São Gonçalo praticamente é só a gente. E igual Divinópolis, São Gonçalo, a maioria da história é toda arquivada em textos. Textos, livros, documentos, não tem a visibilidade. E esse foi o intuito da gente, passar para as escolas, para as crianças saber como começou São Gonçalo, que veio do Filipe de Freitas, lá de Portugal, que era garimpador, que trabalhava nas minas de Pitangui, veio fugido por causa da capitania. Eles veio subir no Rio Pará, porque antigamente sempre eles deslocavam um bando de cidade para outro, não era cidade, de tribos, um para outro, sempre às margens dos rios, né? Por causa da água, tinha alimentos, então veio de Pitangui, corrido de Pitangui, para subir no Rio Pará, nas margens do Rio Pará. Foi aonde que eles encontrou a cachoeira, lá do Rio Pará, que liga o Rio Pará, que deságua no Ribeirão dos Morais. Aí ali que o Filipe de Freitas viu que tinha uma grande pastagem para criar gados, que tinha muita água, muita madeira de lei, e ficou por ali. E ali ele começou a fazer as primeiras casas de sapê, e ficou primeiramente ali. Encontrou com outros portugueses no caminho, até encontrou com... Aliás, só tinha português ou índio? Isso, porque eram mineradores. Português, índio e escravo. Escravo, veio com os escravos dele, porque precisava da mão de obra. Até no caminho ele encontrou com outros mineradores, e um deles era o Manuel de... Como é que é? O Manuel Teixeira, que é o fundador de Divinópolis. De Divinópolis? Isso, topou com ele. Ele chama Manuel Teixeira, o fundador de Divinópolis. Gente, eu não sabia disso. Topou com ele lá, só que o Manuel veio pra cá e ele foi com outros trabalhadores pra lá. Foi então que
1750, ele já começou a fazer a cidade, fez aquela matriz, que é de São Gonçalo. 1750. Isso. Gente, que espetáculo. Começou, e antes não chamava São Gonçalo, a primeira tribuzinha ficou com o nome de Paragem do Pará, porque foi nas margens do Pará. E com eles, os portugueses, um santo português, eles trouxeram com eles São Gonçalo. Na mochila, trouxe São Gonçalo, que era o santo de devoção deles, dos portugueses. Aí deu o nome de São Gonçalo do Pará, por causa do santo, e do Rio Pará, que foi de onde eles vieram. Que história bacana, menino. Isso mais ou menos é o resumo do início. E isso a gente só tinha escrito. Não tinha pessoas contando pra gente passar na escola. Mostrar fotos, entendeu? A gente hoje... filme velho, se tiver, não sei. Naquela época não existia foto, não existia mais. Mas hoje, graças à inteligência artificial, a gente conseguiu recriar o Felipe de Freitas, os escravos. Quando foi surgiu a primeira fotografia, hein? Será? Você sabe? De cor, eu não sei, agora, mas viu? é bem mais muito mais recente. 1700... Nessa época era só pinturas. Não tinha, né? Era retratos manuais, entendeu? Não tem nenhum relato. Mas de acordo com as fisionomias da época, tudo, a inteligência artificial conseguiu dar uma noção de como era. Para as crianças de hoje, da escola, ter uma noção de como que foi fundado. Porque essa história que eu te contei, Entendi. Não é todo mundo da nossa cidade que sabe. Entendeu? Pois é, eu não sou e também não sei. Isso, não sabia. O intuito nosso é esse, de alfabetizar sobre a cultura da nossa cidade para as próximas gerações que vão vir. E até os documentários a gente pegou de pessoas influentes, pessoas que participou da história, da emancipação da cidade, que vão ficar aí eternizados, se Deus quiser, para todo mundo saber. Então, agora, qual que é o próximo passo? Botar no YouTube, é isso? No YouTube e nas escolas. Agora a gente vai deixar arquivado na biblioteca municipal e nas bibliotecas das escolas, para todo ano já existe esse programa nas escolas, mas igual eu tô te falando, só contado, não tem visualmente. E o passo agora é implantar em todas as escolas para as crianças saber um pouco da nossa cultura. Eu acho que tá demorando fazer essas coisas, porque, igual como eu falei, olha a quantidade de curta que tem sobre Divinópolis, cada um falando uma coisa diferente. Porque Divinópolis é muito grande, tem muita coisa. Então, agora vocês aí falando de São Gonçalo do Pará, levar para a escola, mostrar para as crianças, para elas entenderem, né, e conhecerem melhor o lugar onde vivem. Isso. Vou chamar os comerciais. Dá para voltar com ele um pouquinho para fechar? Então vai. Caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo da tarde desta segundona. A gente prepara porque vem uma frente fria brava, e eu tô falando isso porque vai chegar provavelmente lá para quinta-feira. Isso significa que final de semana no Parque de Exposições vai estar bem frio, tá? Então prepara uma roupa bem quentinha para você, tá bom? Gente, estou conversando aqui com o Maxwell Rosa da Silva, ele é filmmaker, cineasta e fotógrafo também de São Gonçalo do Pará, e veio falar sobre o documentário que já foi apresentado para o público de São Gonçalo na praça, né, lá de São Gonçalo do Pará, e agora o documentário vai para o YouTube. Quando é que vai para o YouTube? Quarta-feira agora, de 28, isso. E como é que ele chama? Como é que eu procuro? Pode procurar pelo meu canal, que é Maxwell Filmes. Ah, tá. E o documentário é chamado Documentário Simplista da História de São Gonçalo do Pará. Documentário. E tem o Visão, tem também? Isso. Tá. Visão Simplista. Então, quarta-feira, gente... Maxwell Filmes, procurando no YouTube, já encontra. Maxwell, tá? M-A-X. M-A-X-W-E-L-L. É porque às vezes a pessoa não vai saber escrever mais Maxwell. Difícil. Então, Maxwell... nas redes sociais também, pode procurar pelo mesmo nome que encontra. E Visão Simplista da História de São Gonçalo do Pará também, o nome do documentário, que vai entrar no YouTube, então, quarta-feira. Ô, Maxwell, olha, sucesso para você. Vocês conseguiram entrevistar muita gente ali? Bastante pessoas, assim, pessoas que fazem parte... Tem muita gente lá ainda, assim, bem antiga, assim? Não bem antiga, mas que fez parte do processo, ou conheceu quem fez parte do processo. Isso, que faz parte, que conhece a história mais que a gente que está por fora. A gente selecionou todos para fazer esse juntado e tá mostrando isso aí que não pode ficar esquecido. Então, cidade. Agora visualmente, o que tem lá? Assim, tem pessoal que você está entrevistando e você mostra o que mais lá?
Ó, visualmente, o início são, igual eu falei, já são imagens mais geradas de IA, porque a gente quis trazer essas história do início, sim, que não tinha fotografia, igual eu te contei, através da IA. Aí, depois disso, que já tem as histórias, a gente já tem as imagens das pessoas que fez o depoimento e as próprias, um banco, graças a, até mandar um abraço pro Elmo, da biblioteca lá de São Gonçalo do Pará, que faz esse apanhamento das fotos de pessoas que têm essas fotos antigas, desde o início, para fazer um acervo. A biblioteca tem esse acervo que nos ajudou bastante também nesse documentário, esse acervo da biblioteca, que são as fotos reais, antigas da cidade. Ok, olha, nosso tempo tá praticamente esgotado, então eu vou agradecer, te parabenizar e sucesso. Eu que agradeço pelo espaço e pela divulgação. Que apareça. Faça mais filmes. Se Deus quiser, a gente vai fazer mais. Tá bom, muito obrigada, viu, Gilene? Foi um prazer. Eu que agradeço. 5 horas e 55 minutos, daqui a pouquinho a gente volta.